Amém? O que nós acabamos de ver nesse filme, sobe um pouquinho para mim, Léo, é que Jesus, ele estava explicando a necessidade do batismo para um mestre da lei, um escriba, chamado Nicodemos. Veja que quem estava diante do Senhor era um mestre da lei, quer dizer, um cara que conhecia a palavra, né? E Jesus está dando exatamente os passos para ele da importância do batismo. Isso tudo nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 3, está tudo descrito lá. Quando ele diz que assim como Moisés levantou uma serpente, no deserto, que naquela ocasião, por rebeldia, Deus solta um monte de serpentes venenosas no deserto, da qual, segundo a palavra, exterminou naquele momento mais de 20 mil pessoas, por rebeldia. E Deus fala para Moisés para que ele levante uma serpente, como se fosse um bastão com a cara de uma serpente, e quem olhasse para aquela serpente não morreria da picada dessa cobra. Isso tudo está descrito na Bíblia. E como ele diz, assim como Moisés fez a serpente, e que as pessoas olhassem e não morreriam, é importante que o Senhor também seja levantado. Então essa simbologia da serpente hoje é a cruz de Jesus. Em outras palavras, quando olhamos para a cruz, quando nós temos a fé naquele que veio para nos trazer vida e vida em abundância, nós somos salvos. Esse gesto que nós vamos fazer aqui é um rito. Nós sabemos que esse batismo não salva ninguém, não blinda ninguém. Porém, é necessário passarmos exatamente pelas águas, que de certa maneira nós estamos declarando a nossa fé no nosso libertador e salvador, da qual ele mesmo deu esse exemplo. Quando nós mergulhamos na água, é a mesma sensação de que nós estamos sendo enterrados na velha vida. E quando nós submergimos, quando nós levantamos das águas, é como se nós estivéssemos ressuscitando. Esse gesto, esse rito, da qual nós vamos vivenciar nesse momento, daqui a pouco, é como se estivesse matando o velho homem e ressuscitando com um novo homem em Cristo Jesus. Eu não tenho dúvida nenhuma que o sobrenatural de Deus, ele age assim sobremaneira a partir do momento que nós declaramos, aceitamos participar desse batismo. Compreende? Na compreensão disso, nós estamos confessando, confirmando que nós cremos em Jesus em tudo. E conforme foi aqui a abertura, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Vejam que quem foi procurar Ele foi um mestre da lei, um cara inteligente daquela época, um cara que conhecia muita coisa. Mas que a partir do momento que Jesus declarou para ele dessa importância, ele fez como infelizmente ainda faz a maioria das pessoas, que se recusa a nascer das águas. Nicodemos não aceitou o batismo que Jesus explicou para ele.
não diferente de muitas pessoas que estão aí nesse mundo negando exatamente essa oportunidade. Percebe, irmãos, que Deus, Ele está falando a todo momento para que cada um de nós possa se regenerar, né? Porque nós estamos aqui nesse mundo de passagem, irmãos. Aqui nós somos transeuntes, entendeu? Essa vida, por mais que ela dure, é 100 anos. Mas Deus, Ele está propondo para cada um de nós que olhemos para a eternidade. Eu sempre falo para a igreja, não é? Multiplique agora 100 por 100, 100 por 1000, 100 por 10 milhões, 100 anos, comparado, não é, a 20 milhões. Nem essa totalidade, nem essa multiplicação chegará exatamente a uma soma igual à eternidade. Eternidade é eternidade, não tem uma contagem de anos específica. Falávamos aqui ontem no estudo que quando Noé estava ali fazendo a arca da salvação, Deus recomenda que Noé faça uma arca para que ele possa se salvar, juntamente com todos aqueles animais que vocês sabem que entraram também na arca. Somente a família de Noé que estava dentro da arca, 8 pessoas. E a palavra diz que naquele instante as pessoas casavam, as pessoas se separavam, as pessoas festejavam, as pessoas viviam de certo modo, como o mundo vive. Mas nenhum momento daquele pessoal que estava lá naquele instante olhava pelo lado espiritual da coisa. Eu sempre digo, e parem para analisar, nesse mundo da qual nós vivemos hoje, não é? Nós somos influenciados por 2 mundos, o natural e o espiritual. E o que aconteceu? Veio o dilúvio e matou todas aquelas pessoas. Todas aquelas pessoas foram mortas. Só se salvou Noé e os seus familiares, 8 pessoas do mundo todo. Percebe? E era uma normalidade conforme as pessoas, a maior parte das pessoas vê aí os acontecimentos naturais, não olhando, não observando exatamente o sobrenatural. Se somos influenciados por 2 mundos, nós temos que ficar atentos exatamente com os 2 mundos, com a realidade desses 2 mundos. Há uma palavra que Jesus, conversando exatamente com uma mulher que estava no seu 5º casamento, ele diz, né? Haverá um tempo, e esse tempo já é, em que o Senhor está buscando verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus é espírito, e é necessário que também, não é, sejamos espírito para compreender todas essas coisas. Vejam, irmãos, a normalidade das coisas. Muitas pessoas, não é, aceitam exatamente essas coisas que estão aí naturalmente. Eu sempre falo para a igreja, né? O inimigo, ele usa os detalhes, as pequenas coisinhas para nos afastar de Deus, porque Deus não se afasta de nós. Deus é sempre presente. É nós que pelo nosso comportamento nós nos afastamos dele paulatinamente, quer dizer, devagarzinho, né? Essa é a ação do inimigo. Aconteceu que veio o dilúvio e acabou com todas aquelas pessoas. Mas esse Deus que nos ama e nos ama de uma forma indizível, Ele promete exatamente que nunca mais o mundo vai acabar dessa maneira. O próprio ser humano vai acabar se matando ele próprio, através da aceitação ou não de Cristo Jesus. Quem aceita Cristo Jesus tem vida,
e vida em abundância. Quem aceita Cristo Jesus tem a vida eterna. Amém? Oh glorioso Deus! No último batismo que nós realizamos aqui nessa igreja, o prédio não era nem esse, né? Nós tínhamos naquela ocasião até um tanque para batismo, enfim. E nós tivemos a oportunidade naquele instante, além de outras pessoas, batizar também, né? De ter visto e ter participado exatamente do batismo de duas meninas, marcante para a nossa igreja. Duas meninas de 85 anos cada, católica desde bebezinha, e num momento de fé, no momento da compreensão da palavra, no momento de discernimento da palavra, aceita Cristo Jesus como seu único Senhor e libertador, passa a adorá-lo somente a Ele, desprezando exatamente toda a idolatria contrária. Uma já está na glória celestial e a outra com 90 anos no meio de nós, para a honra e glória do nosso Deus. E hoje, né, observando exatamente os acontecimentos aqui, duas menininhas também vão se batizar, uma de 12 e uma de 15, aceitando, né, essa situação, mostrando exatamente que tem a fé em Cristo Jesus, né, e se coloca exatamente à vista de todas as outras pessoas a participação desse rito, a participação de que, ao participar, melhor dizendo, desse rito, é uma declaração da fé que ela está mostrando exatamente para todas as pessoas. Por um exemplo, a Mariana está mostrando para o papai e para a mamãe que ela, né, aceitou exatamente a situação. Jennifer, glória a Deus, para a honra e glória, né? Vejo, irmãos, é um momento muito importante na vida do cristão. Mais uma vez estamos aqui de passagem, olhe exatamente para os acontecimentos todos. Vejam quantas desgraças aqui, né, ainda existem nesse mundo, e nós estamos participando disso de certa maneira. O Senhor quer nos trazer vida e vida em abundância, que já começou aqui na terra. Claro que aqueles que aceitaram a Cristo Jesus, aqueles que não têm dúvida de que a eternidade nos aguarda, não é? Já tem essa compreensão, porque ao fazermos a vontade de Deus aqui nessa terra, nós já estamos pisando nos céus, que é o futuro de cada um. Aquele que tem Cristo como, não é, o foco principal da vida dele, digamos assim, consequentemente vai ter um futuro melhor do que o passado, melhor do que o presente, porque é isso que nos aguarda. A palavra diz que tudo passa, irmãos, tudo, até mesmo as nossas vontades. Vejam quantas coisas que eram importantes para vocês num determinado momento da vida, que hoje não tem mais importância. Vejam que, né, às vezes você tem a idolatria por uma determinadas coisas, até mesmo por pessoas que já passaram pela vida de vocês. Isso acontece só comigo ou com vocês também? Quantas coisas que a gente deixou para trás? Nesse amadurecimento, nesse tempo de vida, nesse momento que nós temos uma compreensão maior, nós temos que nos entregar verdadeiramente ao Senhor, continuar sendo alegre, porque a verdadeira alegria, né, reside em Cristo Jesus. Não é aquela alegria, aquele prazerzinho temporário de 10, 15 minutos no máximo, né? Quantas pessoas que nesse instante estão festejando e daqui a pouco estão declarando dentro da própria família e vão ser parte de noticiários amanhã, porque a paz é encontrada somente em Cristo Jesus. Nós não encontramos paz nas pessoas, amém?
por melhor que seja a pessoa que te ama aqui, né, num determinado momento vai ter uma divergência, ou não? Nesse mesmo episódio daqui que Jesus está ensinando a Nicodemos, no verso 30 de João, no capítulo 3, ele diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. E eu sempre falo para a igreja, é difícil abrir mão de coisas, mas é necessário que possamos abrir a mão das coisas, né? Muitas coisas estão afastando exatamente o homem de Deus, e é isso que nós temos que buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? E no Evangelho de Marcos diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Ainda que há pouco eu falei que isso aqui não blinda ninguém, não é? De ainda no exercício do seu livre-arbítrio, no exercício da sua vontade, né? Eu particularmente, no exercício do meu livre-arbítrio, eu só fiz coisa errada. O meu testemunho para a igreja, que Deus já me faliu uma série de vezes nessa vida, exatamente para que eu não caísse de boca no chão, mas que ficasse de joelho. Porque eu tenho a impressão que se eu tivesse tudo que eu tive no passado, eu estaria cego diante do que é eterno na minha vida, do que é Jesus na minha vida. Amém? Eu precisei perder muita coisa, irmãos. Uns vêm pelo amor e outros vêm pela dor. Eu perdi muita coisa nessa vida. Quem conhece meu testemunho sabe, não é? Eu abri mão de muitas coisas nessa vida, irmãos. Eu já falei e falo sempre para a igreja, eu penso que diante de todos vocês, eu já fui o pior dos pecadores. Não necessariamente só pela a minha idade, mas pela minha experiência de vida. Mas a mão do Senhor estava sobre a minha vida, glória a Deus, porque muitas coisas das quais eu dava um valor imenso lá atrás, hoje não tem significância nenhuma. E a própria palavra diz, tudo passará céus e terra, passará todas as vontades, mas aquele que faz a vontade de Deus viverá eternamente. Quando eu morro com a minha vontade, eu ressuscito com a vontade de Deus. Percebe, irmãos? Há um ditado nesse mundo que diz que o verdadeiro amigo fala exatamente as coisas que você precisa ouvir e não a que você quer ouvir. É exatamente retratado nesse vídeo que nós acabamos de ver, com relação a Jesus falando para um, entre aspas, crente. Só que ele não se sujeitou a Jesus, conforme muitas pessoas nessa vida. Amém? E a palavra de Marcos, ela realmente ratifica: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, verso 16. Abra a Bíblia de vocês. Mateus, no capítulo 13, a Léo pode até colocar ali também. Vamos interagir com a palavra do Senhor. Mateus, no capítulo 3, no capítulo 3, a partir do verso 13. Vamos até o verso 17, se você quiser programar aí. Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo de mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você e você está querendo que eu o batize?
Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é desta maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que esse Deus de revelação, esse Deus de palavra, não é? Esse Deus que é o caminho, a verdade e a vida, fale agora através do seu Espírito Santo sobremaneira dentro de cada um de nós. Mude, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer mudar, Pai, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para a vida de cada um aqui presente, Senhor. Se há coisas que ainda ofusca, Senhor, a visão dessas pessoas, não é? Dessas pessoas que estão aqui presentes, como também as pessoas que certamente ouvirão essa ministração, retire agora, Pai, todas as escamas dos olhos para que elas possam contemplar o seu Filho Jesus, para que elas possam confiar verdadeiramente em Cristo Jesus, para que elas possam se entregar verdadeiramente a Cristo Jesus. E conforme diz a sua palavra, entregue, não é? Tudo, entregue todas as coisas para o Senhor, confia nele que tudo ele fará. Fale, Senhor, no mais profundo do nosso ser, Pai, para que verdadeiramente essa passagem nunca saia da nossa mente, Pai, e nós possamos ter, Senhor, sempre essa lembrança desse exemplo que deixou o Senhor Jesus. Ainda, Pai, que ele não precisava ser batizado, ainda que ele não precisasse descer as águas, mas ele fez isso dando um exemplo que nós também devemos imitá-lo, Pai. Para a honra e glória do seu nome. Amém, amém, amém. O tema: o batismo de Jesus. O batismo de Jesus, irmãos, é um dos eventos, não é, descrito nas Sagradas Escrituras, conforme acabamos de ler, mais significativos na vida de Cristo. Aqui vemos o Salvador participando de um rito simbólico, não é? De arrependimento e purificação. Purificação. Se você observar exatamente os primeiros versos desse capítulo 3, está dizendo que João Batista ele veio antes, porque isso tudo já estava revelado, isso tudo já estava profetizado que iria acontecer. João Batista ele veio pregando o arrependimento, para que as pessoas, não tipo assim, caíssem na real, conforme a introdução que eu estou fazendo aqui com relação a essa ministração, de olhar o espiritual. Ele vem preparando, desde o ventre da sua mãe, ele foi destinado, João Batista, não é? Que era primo de Jesus, veio para abrir o caminho, pregando o arrependimento das pessoas. E o próprio João, ele declara que virá depois alguém que, não é, que o próprio João não é digno nem de desatar a sandália dele, porque ele é o Santo de Israel, é o Todo-Poderoso Cristo Jesus, que durante toda a sua trajetória terrena, ele foi como eu e como você. O que nós conseguimos observar exatamente de Cristo Jesus, em toda a sua trajetória terrena, é que ele era humano, ainda que, né,
o nascimento dele, sobrenatural, virginal, conforme está tudo descrito, não é? Maria, concebida sem pecados, que gerou Jesus. Mas a partir daí, depois ela teve uma série de outros filhos, né? Que ela não é a Virgem totalmente santa, ela é imaculada pelo aspecto de ter gerado a Cristo Jesus, mas ela tinha um casamento. Mas enfim, aqui é um assunto para outra pregação, mas vamos entendendo, né? Então João Batista, ele veio à frente, e Jesus veio exatamente para, não é, mostrar que o batismo que nós devemos receber nessa vida é o verdadeiro, além das águas, o espiritual. É Ele quem nos traz. E mais uma vez, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Oh Deus amado, como já disse, Ele não precisava fazer esse batismo por si, né? Ele era o Deus encarnado. Jesus, Ele passou por esse mundo totalmente imaculado, sem pecado, ainda sendo humano, ainda em carne e osso como eu e você. Se Ele pôde suportar uma série de tentações, de provações nessa vida, nós também podemos. Amém? Essa passagem, ela revela muito sobre o seu papel, a sua submissão à vontade de Deus e a afirmação pública do seu ministério. Diz que após o seu batismo, ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Eu já preguei aqui esses dias atrás, não é? Enfim, mostrando exatamente essa humanidade do Senhor, porque Espírito não pode ser tentado, Espírito não sente dor. Quando Ele foi na cruz nos representar exatamente por todas as nossas faltas, Ele era carne e osso igual a eu e você. O seu corpo, do seu corpo verteu sangue. Espírito não tem sangue. Então vamos vendo exatamente o sacrifício de Cristo na cruz, representado exatamente por este olhar de fé que todos nós temos que contemplar. E a partir daí não contestar nenhuma coisa de que Ele deixou para que nós possamos também fazer. Se Ele foi capaz, nós também seremos. Ele desceu as águas, deixando exatamente esse exemplo que eu e você tem que seguir. Quando eu faço isso, mais uma vez, eu estou demonstrando para todas as famílias, para toda a minha parentela, para todas as pessoas que eu estou seguindo o caminho de Jesus. Ele desceu as águas, sem necessidade, ele não precisava, porque ele passou por esse mundo sem pecado, único. Durante toda a sua trajetória terrena, Jesus nos deixou duas ordenanças, duas ordens. Uma é participar da Santa Ceia do Senhor, isso é muito importante. E a outra é o batismo nas águas. A participação da Ceia do Senhor, eu sempre ensino à igreja que não é em 30 em 30 dias. É cada vez que eu morro com a minha vontade e ressuscito, não é? Com a vontade dele. Algumas coisas me chegam assim que eu tenho que até consultar. Senhor, o senhor está dentro desse negócio? O senhor está dentro, eu estou dentro. O senhor não está dentro, eu estou fora, né? Conforme disse, olhando exatamente para o meu testemunho, quando eu fiz as coisas diante do meu livre-arbítrio, eu só fiz besteira nessa vida, irmãos. E é como se nós tivéssemos duas chaves na mão.
para ganhar exatamente a eternidade, para viver todos os nossos dias com Cristo Jesus. Uma chave é o arrependimento. Eu me arrependo exatamente de todo o mal que eu fiz nessa vida. Todo o mal que eu fiz nessa vida eu prejudiquei somente a mim. Claro que outras pessoas também que tivessem envolvida comigo dentro de coisas que eu pratiquei, que também foram atingidas. Uma chave é o arrependimento. E a outra chave é a fé. Se eu confio, eu não contesto. Eu não tenho dúvida que isso aqui é sagrado. Eu não tenho dúvida que se eu imitar exatamente os passos do Senhor Jesus, eu estou fazendo a vontade dele, não a minha. Percebe, irmão? Nesse contexto, conforme eu disse, João Batista ele vinha anteriormente pregando o arrependimento, que todas as pessoas confessassem os seus pecados, simbolizando, de certo modo, o desejo de Deus para a vida de cada um de nós. Olhem lá para o dilúvio. Todas as pessoas estavam ali festando, comemorando, Noé foi o único que negou muitas coisas desse mundão e foi ele que foi salvo, juntamente com a sua família. Oh, glorioso! Então a mensagem de João, ele veio preparando exatamente o caminho para o Messias, anunciando a chegada do reino de Deus, que já iniciou na vida de cada um de nós, irmãos. Quem está fazendo a vontade de Deus já é participante do reino dele, não tem volta. Glória a Deus. E quem não faz, está participando de um outro reino. Quando Jesus ele se apresenta para ser batizado, ele revela publicamente, assim como as pessoas que descerão hoje nas águas, que aceitaram. É um rito, mas é uma forma exatamente das pessoas expressarem a sua fé a outros. Aqui está demonstrado a todos que ele recebe a aprovação de Deus e a presença do Espírito Santo para a sua missão terrena, que é o quê? É uma obra redentora para toda a humanidade. Isso envolve a minha vida, como também envolve a vida sua, como a vida dos seus. Amém? E esta passagem ela demonstra Jesus fazendo a vontade do Pai no início do seu ministério, revelando sua identidade como filho amado e aprovado de Deus. Jesus, quando ele desce as águas nesse mundo, ele tinha 30 anos de idade. A partir daí, ele vive mais 3 anos ensinando os seus discípulos, ensinando a cada um de nós tudo aquilo que nós devemos fazer nessa vida, porque o Evangelho ele é traduzido como boas notícias, boas novas. A partir do momento que eu aceito a palavra de Deus, eu não contesto a palavra de Deus, eu estou vivendo a realidade que Cristo veio trazer para cada um de nós. Amém? E ao meditarmos exatamente nesses versos, nós encontramos aqui diversas informações sobre o caráter de Jesus, sua missão e a vontade de Deus para cada um de nós. Primeira informação: a disciplina, a submissão de Jesus, verso 13 a 15, do que nós estamos discorrendo. Diz a palavra: naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Jesus veio a João, mostrando mais uma vez a sua humildade e a submissão ao plano de Deus. Jesus não precisava ser batizado para arrependimento, porque quem não tem pecado não precisa se arrepender, mas escolheu ser batizado como um ato de obediência, e de que muitas pessoas ignoram, muitas pessoas não querem, porque não quer abrir mão de coisas, Não necessariamente que isso vai fazer. Ontem ainda falava isso. Tem pessoas que olham o crente e acham que o crente é triste.
por ter deixado de fazer determinadas coisas, mas muito pelo contrário, irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. Jesus mostrando exatamente, não é? Uma vez que nós estamos seguindo a Ele, não é? Sem contestar, nós somos felizes. E somos felizes já contemplando a eternidade na nossa vida. Tudo passa, irmãos, tudo passa. O Deus eterno, embora sem nunca ter pecado, Jesus se identificou como nós pecadores, assumindo a nossa condição em um ato de amor e misericórdia. Em outras palavras, eu desci as águas exatamente para que você desça também. Eu dei o exemplo. Siga o meu exemplo. Nós devemos, irmãos, nessa vida caminhar exatamente nos passos de Cristo Jesus, fazer exatamente, não é, o que Ele fez. Mas Ele, não é, era Deus. Não, aqui Ele estava humano como eu e você. Aqui nessa terra Ele passou como humano como eu e você. As tentações que Ele suportou, as provações que Ele suportou, eu não vou dizer tribulação, porque Ele não fez nada para ser tribulado, mas provado Ele foi, exatamente para mostrar que se Ele conseguiu, nós também podemos conseguir. Muitas coisas nos afastam exatamente de Deus. Ontem aqui nós tivemos um testemunho de uma irmã que disse, né, que a outra pessoa, eu não posso ir lá porque, né, eu tenho que me acertar com Deus em muitas áreas da minha vida. Em outras palavras, mas que tal você dar o primeiro passo? Segundo Neil Armstrong, quando ele, né, pisou na lua, ele disse, né, ele revelou assim: um pequeno passo que eu estou dando aqui, mas um grande passo para a humanidade. Uma inclinação que você, não é, faz diante do que o Senhor está te ensinando aqui nessa manhã, já é um posicionamento para que realmente você possa se arrepender de uma série de coisas que você fez errado e se consertar nessa vida. Ontem ainda eu dava um exemplo. Vejam, como eu disse, o batismo, ele, não é, vai nos motivar exatamente a andar nos passos do Senhor, porque nós estamos imitando exatamente o seu passo. Ele desceu as águas, mostrando para mim e para você que, não é, um gesto desse vai fazer com que a nossa fé, esse sobrenatural que age em nós, esse mundo espiritual que age em nós, esse mundo espiritual que já está falando aí dentro do seu coraçãozinho, dentro da sua mente. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está te falando uma série de coisas. Deus é onisciente, Ele sabe tudo, Ele sabe o que você está pensando aí agora. Percebe, irmãos? Quando nós estamos envolvidos com a palavra de Deus, não é conselho de pastor, é conselho do Senhor. Eu sempre falo para a igreja que o nosso compromisso aqui, conforme está escancarado lá fora na nossa placa, nós temos compromisso com o Senhor da verdade e compromisso com a verdade do Senhor. Eu não peço exatamente para que ninguém entre aqui e ouça a mim, mas ouça o Espírito Santo, porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala para a igreja. Deus não tem compromisso com a palavra do pastor, mas Ele tem compromisso com a sua verdade. Eu sempre digo, não olhe a minha figura, veja exatamente aquilo que Deus está falando aí dentro de você agora. Amém? O glorioso, verso 14, mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você e você está querendo que eu te batize? João reconheceu a superioridade de Jesus e se sentiu indigno de batizá-lo. João sabia que o seu batismo era para pecadores
E Jesus, sendo o Messias, não precisava de purificação. Percebe, irmãos, que Jesus ele veio para esse mundo com duas naturezas. Ele tinha, digamos, 100% de humano e 100% de divino. Mas aqui nessa terra ele provou exatamente para mim e para você que ele foi 100% humano. Ele não teve uso do seu poder. É comum às vezes você chegar perto de uma pessoa, não sem ter esse poder, mas você lê exatamente o comportamento das pessoas. E aqui nessa vida que ele teve, ele só foi perseguição. As pessoas perseguiam ele, as pessoas, ao ponto de condená-lo numa morte de cruz. Mas ele não fez uso da sua divindade, do seu poder. Oh Deus de poder, Deus de misericórdia, a resistência de João Batista em batizar Jesus, ela é compreensível, dada que João sabia quem era Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus, sem pecado, que veio para tirar o pecado do mundo. João no capítulo 1, verso 19. No dia seguinte, João Batista, viu Jesus vindo à sua direção e ele disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Tira o pecado do mundo. Aceitando Jesus, os seus pecados já são perdoados. Aceitando a Jesus, o seu discernimento, o teu conhecimento vai fazer exatamente que você pense 10 vezes mais antes de cometer aquilo que a gente já cometia com uma naturalidade. Oh Deus, esse momento revela a intenção de Jesus de se identificar plenamente com a humanidade. Amém, irmãos? João Batista, ele reconhecia a superioridade espiritual e moral de Jesus, sabendo que ele era o Filho de Deus. Verso 15: mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. Jesus, ele insiste em ser batizado para cumprir toda a justiça, que significa realizar plenamente a vontade de Deus. Embora ele não precisasse de arrependimento, Jesus aceitou o batismo. Jesus vê o batismo como uma forma de identificação com a condição humana, mesmo sendo ele sem pecado. Jesus reconhecia que esse ato era parte essencial da sua missão, mostrando exatamente tudo o que ele fez para que nós também possamos fazer. Amém? Ele foi capaz, ainda não necessitando, ele fez, dando prova que nós também temos que fazer, copiar o comportamento dele. Só queria dar um parêntese aqui. Eu poderia aqui agora pegar um tema isolado, falar aqui agora sobre castigo, usar a Bíblia toda, ou usar todos os versos de referência que condicionam a personagens que foram castigadas por Deus, pessoas que na sua insubordinação, de certo modo Deus agiu na vida dela, castigando elas. Mas o nosso estilo de pregação, ele mostra exatamente o contexto, por isso que nós chamamos de sermão expositivo. Há 4 maneiras de pregar: temático, onde que eu vou pegar um tema aqui, eu vou esgotar ele de início ao fim do culto, textual, pegar um pedacinho do texto e reger exatamente a ministração dessa forma. Expositivo,
que eu estou expondo exatamente todos os acontecimentos, vendo exatamente, mostrando através da palavra, que vocês observem todos os detalhes desse acontecimento. Por isso que tem uma introdução, tem um contexto histórico e tem uma observância verso a verso. Eu tenho certeza que esse sermão, alguma coisa desse sermão vai falar muito aí dentro de vocês, porque está retratando exatamente aquilo que Jesus passou nesse instante. E é a forma que a gente ministra aqui nessa igreja. Como também tem os sermões biográficos, não é? Falar exatamente de uma personagem da Bíblia. Então aqui nós estamos expondo os fatos, os acontecimentos, mostrando exatamente que se Jesus teve, não é, a condição de dizer não para o batismo, porque só ele é capaz de dizer não para o batismo, porque ele não tem nenhuma coisa para se arrepender, ele mostra exatamente que cada um de nós tenha essa reflexão e dessas águas. Amém. Segunda informação, a revelação e a aprovação de Deus, o Pai. Verso 16. Diz a palavra: logo que foi batizado, Jesus saiu das águas, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba a pousar sobre ele. O Espírito Santo em forma de pomba representa a aprovação de Deus, a unção divina. Esse é um sinal claro para João Batista e para todos os presentes naquele dia, como também no acontecimento que se dará aqui, não é? Oh glorioso, esse poder divino que emana do céu. Eu sempre digo para a igreja a seguinte situação, até estou escrevendo um livro e acabei esse livro, ele já está num outro processo de diagramação, de colocar, intercalar exatamente as coisas no seu devido lugar, não é? Que chama-se O Milagre do Instante Seguinte. Esse livro é denominado Kainos. Por quê? O que é Kainos? Kainos é um acontecimento que, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, quando nós andamos exatamente, não é, na sua palavra, quando nós não contestamos aquilo que verdadeiramente Ele fala, não é? Se nós tivéssemos uma câmera fotográfica aqui e agora, nós iríamos ver a pessoa do Espírito Santo vir e residir dentro de cada um de nós. Percebe-se esse lado espiritual? Nessa vida, irmão, nós não estamos mais só. O Espírito reside dentro de nós. Por isso que eu sempre falo para a igreja: quer tocar Deus? Faz assim. Ele está aqui. Ele está aí dentro de cada um de vocês. Em silêncio, nós temos duas vozes. Às vezes, nós estamos ali no nosso cantinho, mas isso aqui está conversando. A nossa mente está conversando. E nessa nossa conversação, começamos a conversar com Deus. O sobrenatural, ele age dessa maneira. Vocês assistiram o filme Troia? Que vem ou qualquer filme épico, que vem aquela chuva de flechas incendiárias contra o inimigo. Já assistiram um filme assim? Essa é a ação do mal na nossa vida. Quando nós estamos em silêncio, vem uma chuva de dardos inflamados em cima de nós. Isso é o poder do inimigo tentando exatamente, né, ver o que nós estamos pensando para conduzir cada um para o mal. Compreende isso, irmãos? Por isso que eu sempre falo do físico e do metafísico. Esse corpo que nós temos nessa vida, como também nós temos, né? Nós, cada um de nós somos um ser em tricotomia: corpo, alma e espírito. Eu estou sozinho e meu espírito está conversando, com o bem ou com o mal.
E essa chuva de dardos inflamados que vem do diabo faz exatamente com que ela acerta a nossa vulnerabilidade. Ela atinge o nosso sonho, ela atinge, enfim, é espiritual. Esse ato que nós estamos fazendo aqui, ele é físico, mas espiritual. Porque nós estamos fazendo a vontade de Jesus. Percebe, irmãos? Dessa importância. Por isso que às vezes a gente insiste com as pessoas, não é, de verdadeiramente descerem as águas. Recebi uma notícia que eu glorifiquei a Deus, que a Edneia disse: eu vou ser a próxima a descer as águas, para a honra e glória do nosso Deus e Pai. É uma decisão nossa. Amém? Essa é a confirmação pública de que Jesus, o Messias, que estava completamente aprovado por Deus. Esse é o meu filho, da qual eu me alegro, da qual eu me aprazo, da qual, não é, eu me contento, pelo fato dele ter obedecido à vontade do Pai. Terceira informação, a revelação e presença do Espírito Santo. Verso 16. Assim que saiu das águas, o céu se abriu. Essa manifestação visível e poderosa foi, digamos assim, revelada para todos que estavam ali naquele momento. O Espírito Santo é que capacita Jesus para a sua missão, e é o Espírito Santo que faz com que a gente tenha um entendimento e o discernimento disso tudo que é discorrido através da palavra do Senhor. Sem o convencimento do Espírito Santo, nós não compreenderíamos a importância disso tudo. É Ele quem nos revela. O Espírito Santo, ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso que Jesus está fazendo, exatamente descendo as águas, mostrando que nós também devemos descer, é um ato de justiça. Fui convencido do pecado, me arrependi, vou seguir os passos do Senhor, descer as águas, é um ato de justiça. Porque uma vez arrependido, eu já estou sendo julgado, e julgado exatamente como uma pessoa aprovada por Deus, conforme Jesus, né? Recebeu exatamente essa aprovação no início do seu ministério. Amém? O glorioso. E a quarta informação, a voz do Pai confirmando seu Filho, o seu amor pelo Filho. Verso 17. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria. Pode ter certeza que Deus está falando agora para todas essas pessoas que vão descer as águas no dia de hoje. Conforme Ele falou para Jesus, Ele está falando para cada um de vocês: este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria. Amém? Esse é o momento, e é o momento da confirmação da identidade de Jesus como Filho de Deus. Esse é o Filho querido. É uma proclamação pública, não é, da filiação divina de Jesus. É um ato de aprovação para o início do seu ministério, não é? A palavra ministério, ela tem por tradução trabalho. A obra que Jesus desenvolveu exatamente nesse plano terreno. Ao declarar Jesus como meu Filho querido, Deus estabelece uma relação de intimidade e aprovação completa. Deus é pessoa, o Espírito é pessoa, Jesus é pessoa, ainda que Espírito, mas são pessoas, e pessoas relacionáveis. Quem é pessoa quer um relacionamento, busca exatamente um relacionamento, busca uma amizade. Eu tenho certeza que essas pessoas vão ter, essas que descerão as águas, tudo que fizer nessa vida vai manter exatamente um diálogo com Deus, se tem aprovação naquilo que elas estão fazendo.
Isso não blinda, mais uma vez, a pessoa de se desviar. Mas vai ter exatamente essa reflexão de que, se elas voltarem a praticar coisas que elas faziam anteriormente, não terão mais paz. Não seria nem a palavra apropriada aqui, paz, né? Porque eu falo que o diabo, o que ele faz? Ele adormece as pessoas, ele de certa maneira atua na mente das pessoas, cauteriza a mente das pessoas para não olhar exatamente aquilo que importa nessa vida, olhar para Cristo Jesus. A pessoa, quando está adormecida, né, no nananenê, né, ela não tem consciência do que ela está fazendo. Não tem sonâmbulo que... E a pessoa sem Espírito Santo é como se fosse um sonâmbulo, não noia nessa vida, não sem noção, anda, né, sem compreensão, sem entendimento. Compreende? Oh Deus, e ao declarar Jesus como seu filho, Deus estabelece exatamente essa relação e intimidade que ela quer com cada um de nós. Concluindo, muita gente faz assim agora. Vão vendo, Deus sabe de todas as coisas. O batismo de Jesus não foi apenas um ato simbólico, mas uma confirmação de quem Ele é e da missão que Ele assumiu. Em humildade, Ele tomou o nosso lugar e começou a sua jornada para também nos redimir, nos perdoar. Jesus, Ele escolheu ser batizado para nos mostrar o caminho da obediência e submissão à vontade de Deus. E dessa maneira, provando o seu amor e a sua disposição em se identificar com cada um de nós. Feche seus olhos, abaixe a sua fronte. Vamos refletir e conversar com Deus nesse instante. Oh Deus, hoje, assim como Deus declarou o seu prazer em Jesus, Ele também deseja nos chamar de seus filhos e filhas. Este é o convite de Deus para todos nós. Ele deseja que façamos parte de sua família, que o conheçamos pessoalmente e sejamos transformados pelo seu amor. Se você ainda não tomou a decisão de seguir Jesus, hoje é o dia. Reconheça-o como seu Senhor e Salvador, assim como João Batista o reconheceu. Entregue-se a esse amor e permita que o Espírito Santo guie a sua vida, exatamente como guiou Jesus. Para aqueles que já caminham com Cristo, o apelo é que renovem o seu compromisso com Ele. Que cada um de nós viva de uma maneira que Deus possa olhar para nos dizer: este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Seja qual for o descontentamento, seja qual for a coisa que você sente no mais profundo do seu ser, agora que você desagradou a Deus, se arrependa, peça perdão. Veja exatamente a pessoa do Senhor, a pessoa de Deus, sentado no seu trono com uma borracha na mão. Às vezes eu faço algumas conjecturas que as pessoas até, né, ignoram. Mas Deus, Ele está agora querendo verdadeiramente, né, pegar todas as suas iniquidades, todo o seu pecado, todo o seu passado e jogar na profundeza do mar, colocar exatamente todos os seus pecados debaixo da sandália de Jesus, que nenhum de nós é digno de desatar. Fale com Ele agora. Senhor, eu pequei por essa razão. Ainda que Ele sabe de tudo, né?
mas a partir do momento que nós estamos conversando com Ele, até mesmo agora numa oração silenciosa, dentro da tua mente, Ele é verdadeiramente capaz de te perdoar, porque Ele é o único que sabe exatamente o que você está pensando aí agora. Não precisa vir uma chuva de dardos inflamados que o inimigo joga, né, até você com o objetivo de acertar um ponto vulnerável em ti. Fale agora com Ele: Pai, eu quero me acertar, não é, em determinadas áreas da minha vida. Convida o Senhor para participar exatamente das suas todas comemorações, né, como o principal convidado dos seus churras. Convide o Senhor para estar na sala de estar, onde que você recebe os seus amigos, como se seu coração fosse agora um sofá. Peça para que Ele sente e fale exatamente, não é, tudo o que você precisa. Convide o Senhor para entrar no seu quarto conjugal e abençoar exatamente tudo aquilo que você está vivendo ali naquele local. Em outras palavras, convide o Senhor para entrar em todas as áreas da tua vida, porque Ele é o único capaz de fazer exatamente com que o teu comportamento mude. Obrigado, Deus. Pode abrir os olhos, Mariana, e os demais. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por falar, Pai, com toda a liberdade, com toda a legalidade que nós damos aqui nessa igreja para o Seu Espírito Santo. Eu tenho certeza que Ele deve ter falado e muito, Pai. Eu creio, Senhor, sobremaneira em muitas vidas aqui presentes, Pai. O Senhor conhece a todos, o Senhor sabe exatamente como cada um é, o Senhor sabe, e o Senhor é um Deus compassivo que compreende exatamente todas as nossas faltas, aquilo que nós desconhecíamos, Senhor, até aqui, Pai, e que de certo modo fomos tocados. Ajude-nos, Senhor, a mudar exatamente esse nosso comportamento que faz mal a mim, como também afeta outras pessoas. Me ajude, Deus. Sozinho eu não posso, mas contigo eu sou mais que vencedor. Sozinho eu não posso, mas em ti o Senhor me fortalece, porque todas as coisas que vêm de ti me fortalecem, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Eu convido o Senhor a ser manifesto através do seu espiritual, pedindo exatamente a manifestação do seu Espírito nesse ato público que nós estamos fazendo aqui, com relação a essas vidas que estão seguindo os seus passos, descendo às águas, obedecendo, não é? Através de um ato de arrependimento e de fé, que o Senhor é o verdadeiro caminho, conforme o Senhor declara em João, no capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 6 ou 16, não me lembro agora, né? Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, irmãos? Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus.